Em discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, presidente Lula critica a falta de combate às guerras, fome e pede reforma da ONU. E você vai ver ainda. Hezbollah tenta atacar Tel Aviv, mas míssil é interceptado por Israel. E ainda, Polícia Federal deflagra a operação contra armazenamento e compartilhamento de material de abuso infanto-juvenil. Mais de 50 pessoas já foram presas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Agora são 11 horas e 35 minutos, acabou de virar para 36. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias. Hoje é quarta-feira, 25 de setembro. O presidente Lula abriu mais uma vez a reunião da Assembleia Geral da ONU. Além das guerras com gastos extraordinários, criticou ainda a falta de combate efetivo à tragédia climática e pediu urgência para que a fome seja eliminada do planeta. Vamos ver na reportagem. Lula foi o primeiro chefe de Estado a discursar no debate geral. Por tradição, cabe ao Brasil abrir os discursos no encontro anual dos líderes dos mais de 190 países da ONU. Como esperado, o presidente brasileiro subiu o tom e apontou, por exemplo, a falta de instrumentos das Nações Unidas para interromper guerras ou punir envolvidos, fazendo uma crítica à existência de conflitos simultâneos na Ucrânia e no Oriente Médio. Antes, o petista já havia afirmado que a ONU não teve coragem de criar um Estado palestino, mas teve força para criar o Estado de Israel. Precisamos ir muito além e dotar a ONU dos meios necessários para enfrentar as mudanças vertiginosas do panorama internacional. Vivemos momentos de crescentes angústias, frustrações, tensões e medo. Testemunhamos a alarmante escalada de disputas geopolíticas e de rivalidades estratégicas. 2023 ostenta o triste recorde do maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Os gastos militares globais cresceram pelo 9º ano consecutivo e atingiram 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Mais de 90 bilhões de dólares foram mobilizados com arsenais nucleares. Esses recursos poderiam ter sido utilizados para combater a fome e enfrentar a mudança do clima. Ao abordar a crise climática global, Lula falou que não é possível desplanetizar a vida em comum e que o planeta está condenado à interdependência. O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto de acordos climáticos que não são cumpridos. Está cansado de meta de redução de emissão de carbono negligenciadas do auxílio financeiro aos países pobres que nunca chega. O negacionismo sucumbe ante as evidências do aquecimento global. 2024 caminha para ser o ano mais quente da história moderna. Todo ano, líderes de todo o mundo se reúnem na sede da ONU em Nova York para a Assembleia Geral da organização. Esta foi a 8ª vez que Lula abriu o evento. Ao longo de seus 2 mandatos anteriores, ele participou do encontro todos os anos, entre 2003 e 2009. Em 2010, foi representado pelo então ministro das Relações Exteriores e atual assessor especial da presidência, Celso Amorim. Foi um discurso dentro da realidade que assola não só a sociedade internacional, especificamente as Nações Unidas, cuja arquitetura é aquela arquitetura de finais da Segunda Guerra Mundial. Portanto, o discurso de uma reforma é legítima, é um discurso que, inclusive, alcança outros estados, de modo que isso faz com que não seja um discurso que mostre ou que signifique o isolamento do Brasil na sociedade internacional. Muito pelo contrário, o Brasil tem parceiros importantes e estratégicos. A própria sociedade internacional ela está muito dividida em todos esses temas
também. O chefe do Executivo Nacional compareceu à Assembleia Geral, acompanhado da primeira-dama Janja, dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do assessor especial e ex-chanceler, Celso Amorim. Outros ministros que acompanham a viagem, como Marina Silva, do Meio Ambiente, e Fernando Haddad, da Fazenda, não puderam acompanhar as falas no plenário das Nações Unidas por limitações de espaço para cada delegação. E falando em guerra, o exército israelense anunciou que interceptou um míssil do Hezbollah, que tinha Tel Aviv como alvo. Novos bombardeios foram efetuados no território libanês. O Hezbollah lançou pela primeira vez um míssil na direção de Tel Aviv, enquanto o exército de Israel efetuou novos bombardeios de longo alcance contra o movimento islamista no Líbano. As sirenes de advertência foram acionadas durante a manhã na cidade israelense, que fica 100 quilômetros ao sul da fronteira libanesa, quando o Hezbollah disparou o míssil do tipo terra-terra, que o exército afirmou ter interceptado. O movimento libanês afirmou que o alvo do míssil era a sede do Mossad, o serviço de inteligência israelense, considerado responsável pelo que foi chamado de assassinato dos líderes do grupo e pelas explosões de pagers e walkie-talkies da semana passada, que deixaram dezenas de mortos. A Força Aérea de Israel bombardeou pelo terceiro dia consecutivo vilarejos do sul do Líbano e da região de Baalbek, no leste, dos redutos do Hezbollah. O grupo tem o apoio do Irã, grande inimigo de Israel. De acordo com o governo libanês, pelo menos 10 pessoas morreram nos ataques das últimas horas. A pedido da França, o Conselho de Segurança da ONU vai ter uma reunião de emergência em Nova York, onde a preocupação com a escalada entre o exército israelense e o Hezbollah dominou a abertura da Assembleia Geral na véspera. E quem vai comentar sobre esse assunto é o mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. Professor, o Conselho de Segurança da ONU prometeu discutir esse conflito e o mundo, inclusive, já comenta temer que o Líbano se torne outra faixa de Gaza. O que pode acontecer a partir de agora? Bom dia, professor. Olá, Tabata. Um bom dia a você, quem nos assiste. Hoje, a grande preocupação da comunidade internacional é de que forma esse conflito de Israel dentro do Líbano vai se escalar. Israel diz que faz esses ataques para combater o Hezbollah e, consequentemente, o Irã. Mas o grande problema é que os últimos conflitos envolvendo Israel e Líbano, as derrotas foram para o campo libanês. Esse processo todo, do ponto de vista brasileiro, gera um impacto na cadeia da imigração, porque muitos libaneses encontram no Brasil um refúgio devido à alta comunidade libanesa aqui no Brasil. Então, se esse conflito se escalar, a gente vai ter um movimento de imigração muito grande aqui para o Brasil, o que para o país é bom, já que poucas pessoas nos últimos anos têm imigrado ao Brasil. Porém, uma coisa que a gente tem que relevar e pensar é o papel do Conselho de Segurança da ONU nesse conflito. Por mais que o Conselho de Segurança trabalhe para encontrar algum tipo de alternativa, o que a gente pode esperar desse conflito é que Israel vai atacar. Por quê? Nos últimos tempos, Israel não tem acatado as decisões do Conselho de Segurança. Então você hoje tem uma insegurança muito grande naquela região, né? Os ataques não param, civis estão sendo atacados. Então a tendência é que o governo Netanyahu continue atacando esses civis para se manter no poder. E veja a seguir, Polícia Federal deflagra a operação contra armazenamento e compartilhamento de material de abuso infanto-juvenil. E agora, 11h43, imagens ao vivo de Curitiba. Capital do Paraná tem alerta vermelho para a onda de calor. Neste momento, 31 graus. Nós voltamos já já. Nós estamos de volta pelo horário de Brasília, agora 11h46.
Uma operação da Polícia Federal investiga a suspeita de armazenamento e compartilhamento de material de abuso infanto-juvenil. Vamos ver na reportagem. A Operação Terabyte busca identificar e prender criminosos em todo o país que agem principalmente na internet com o intuito de armazenar e compartilhar material de abuso sexual infanto-juvenil. A operação também conta com a participação das unidades das polícias civis dos estados que atuam nessa temática. Estão sendo cumpridos, simultaneamente, 141 mandados de busca e apreensão em todas as unidades da federação. Participaram desse esforço conjunto mais de 750 policiais. Além disso, a Polícia Federal contou com o apoio da Agência de Investigação Interna, da Embaixada dos Estados Unidos. Somente entre dezembro do ano passado e agosto deste ano, o setor de capturas da Polícia Federal já cumpriu quase 1.300 mandados de prisão de abusadores que estavam pendentes de cumprimento, demonstrando o comprometimento de todas as áreas da Polícia Federal no combate a esses delitos. A Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos. A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes. E o Banco Central identificou um aumento significativo de transações para sites de apostas esportivas. Acontece que beneficiários do Bolsa Família estão utilizando o dinheiro para jogar. A estimativa do Banco Central é de que ao menos 5 milhões de beneficiários do programa Bolsa Família tenham gastado 3 bilhões de reais em empresas de apostas esportivas por meio do Pix. O Banco Central registrou um aumento de 200% no ticket médio do Pix para pagamento de apostas. O crescimento acelerado das apostas e jogos online começaram a levantar suspeitas de uma possível piora na qualidade do crédito devido ao comprometimento da renda dos trabalhadores. Grande parte dos apostadores tem entre 20 e 30 anos e gastam em média R$ 100 por mês com a modalidade. O anúncio foi feito pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que participou da abertura do J Safra Brasil e destacou a preocupação do BC com o crescente volumoso de apostas online, o que já começa a causar aumento da inadimplência, especialmente na baixa renda. Uma inadimplência na ponta que até eu diria que 2 meses atrás era um pouquinho melhor do que a gente esperava. Agora, quando a gente olha a baixa renda na ponta, começou a ter um pouquinho de piora. Tem um tema muito relevante que tem sido falado sobre as bets, né? Sobre o comprometimento de renda das famílias nesses sites da aposta, que está gerando uma percepção que a gente pode ter uma piora na qualidade do crédito na ponta, né? Inclusive com comprometimento grande, inclusive um estudo que a gente fez que mostra que tem uma parcela grande das pessoas que recebem o Bolsa Família que estão apostando nas bets, né? O número outro dia foi divulgado até pelo senador Omar Aziz, que está cuidando disso lá no Senado. E agora falando sobre o tempo, nesta semana, mais 5 capitais devem bater recorde de temperatura na 7ª onda de calor do ano. A temperatura mais alta do ano na capital paulista, de 35 graus, foi registrada nesta terça. Mas a marca ainda pode ser batida novamente com a previsão de máxima que deve superar os 35 graus nesta quarta. No Rio de Janeiro, os termômetros registraram 39,5 graus na cidade em 17 de janeiro. A expectativa é que a máxima se aproxime novamente desse patamar na quinta, com previsão de 39 graus. Em Belo Horizonte, o recorde recente de 34,4 graus na capital mineira, registrado em 3 de setembro, pode ser igualado ou quebrado na sexta. A máxima prevista é de 34 graus. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, os termômetros chegando a 39,8 graus nesta terça. E um novo recorde pode ser batido nesta quarta, com máxima prevista de 39 graus. Em Brasília, a capital federal também pode registrar um novo recorde de calor nesta semana. O recorde de 33,5 graus da última segunda-feira pode ser quebrado também nesta quarta, com os termômetros podendo chegar a 34 graus. A nova onda de calor, que começou na segunda, deve se estender ao menos até a sexta-feira,
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, sudoeste de Minas Gerais, sul de Goiás, Mato Grosso do Sul, leste do Mato Grosso, Rondônia, sul do Amazonas e sudeste do Acre devem ter temperaturas 5 graus acima da média por período de até 5 dias. E mesmo com a previsão de altas temperaturas para os próximos dias, os temporais devem seguir na região sul do país. O sul do Rio Grande do Sul deve ser a região mais afetada pelos grandes acumulados de chuva. Nesses locais, os volumes podem superar os 100 milímetros por dia. Há grande risco de transbordamento de rios e deslizamentos de encostas. E agora nós vamos conhecer um pouquinho de uma cidade chamada Tampa, na Flórida. Vamos ver. Localizada na costa oeste da Flórida, no Golfo do México, a mais de 100 quilômetros de Orlando, o que a torna mais atraente aos turistas. É considerada uma cidade com boa qualidade de vida e oferece uma grande variedade de passeios, como o Zoológico de Tampa, que recebe milhares de visitantes todos os anos. Parques, praias e prédios comerciais com lojas modernas ou vintage, além de museus, locais históricos para toda a família fazem parte do pacote. E agora nós vamos com uma câmera ao vivo de Tampa com visão do rio Hillsborough. E esse é um rio que cruza a cidade, vindo desde o Parque Estadual do Rio até o mar. Vamos agora para os Estados Unidos, saindo dos estúdios HIT. Olha só, uma curiosidade. A Flórida é o estado americano mais visitado pelos brasileiros. Isso é claro por conta de Miami e Orlando, que são destinos muito comuns. Tampa, apesar de não ser a mais visitada por nós, é a terceira cidade mais populosa do estado, com 400 mil habitantes. E assim, com estas imagens, encerramos esta edição. Obrigada pela sua companhia. Uma excelente quarta-feira para você e até mais.